Olá, industriais! Nesse segundo vídeo vamos tentar explorar o porquê que a indústria não cresce se o resto da economia cresce. Quer dizer, a atividade econômica está crescendo. Em julho a gente teve uma expansão de 0,6% da economia brasileira, um crescimento de 0,6%. Entretanto, por que a indústria não cresceu nesse ritmo? Na verdade, a gente teve uma perda de volume produzido de 1,2% de junho para julho, algo inesperado, claramente inesperado, dado que a gente está assistindo esse processo de recuperação da renda dos trabalhadores, né? E, portanto, da demanda dentro da economia do Brasil. Quando a gente olha os dados um pouco mais a fundo aqui, eu mostro nesse gráfico quais são os segmentos, né, ou grandes áreas, tipos de bens que estão sendo produzidos, a gente vê que os bens de consumo semiduráveis e não duráveis, eles estão vendendo bastante bem. Quer dizer, a gente teve uma expansão também da produção nesses segmentos. E também no setor de bens de capital. Agora, quando a gente olha os bens de consumo duráveis, a gente vê uma queda bastante expressiva, 2,7%, e é claro, eles arrastam uma boa parte dos segmentos a montante das cadeias de produção, ou seja, os segmentos que entregam para esses produtores de bens finais, né? Se a gente pensar em uma indústria emblemática nesse caso, que é a indústria automobilística, ela está super restringida na sua capacidade de vender, de produzir. Tá? Por quê? Porque a indústria automobilística depende muito de semicondutores, que está vivendo um problema enorme no mundo todo. Não há semicondutores para a indústria automobilística em diversos países do mundo. Sendo assim, se a indústria automobilística não vende, os que vendem para eles também não vendem. E aí você tem um arrasto negativo para trás que está empurrando, então, essa atividade econômica industrial ou volume de produção industrial para baixo. Ou explica, né, a maior parcela dessa queda no mês de julho. Tá? Então, muito depende, de fato, da elevação, de novo, da produção industrial, muito depende dessa entrega de insumos sensíveis à produção. Eu diria, então, que tudo mais, se essa condição melhorar, se essa condição vier a melhorar de alguma maneira, rapidamente a atividade produtiva da indústria deve responder e a gente deve ter o que de uma economia como a brasileira se espera, né? Um crescimento da renda do trabalhador, um crescimento do consumo e da produção de bens. Tá? Caso isso não aconteça no curto prazo, em algum momento no ano que vem a gente deve assistir uma nova crescimento das vendas do setor de bens de consumo duráveis, em especial do automobilístico e eletroeletrônicos. Obrigado.